Então vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras e para isso vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o nosso divino amigo e mestre. Senhor Jesus, que a tua bondade possa nos envolver, que o teu amor possa adentrar os nossos íntimos, dando a cada um de nós que estamos vinculados a este estudo toda a ajuda, toda a proteção e todo o amparo. Rogamos a proteção desses amigos espirituais que dirigem a esse estudo. Rogamos que a dona Emília Santos, o tio Rolandinho, a tia Bebé, o meu pai, a dona Irma Ragazzi Martins, a dona Benedita Fernandes e tantos outros espíritos que nos amparam possam estar conosco, dando as diretrizes, dando as coordenadas, para que o estudo possa ser proveitoso e nós consigamos adentrar nos meandros, nos detalhes que André Luiz nos traz com tantas informações e com tanta lucidez. Assim, agradecidos e contando com estas dádivas, é que vamos iniciar o estudo da noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Então, nós vamos entrar na 42ª parte, Evangelho no Ambiente Rural. Eu trouxe aqui esse slide, que é da aula passada, da reunião passada, para que nós nos reportemos e lembremos alguns acontecimentos que estão junto a Chico Xavier. É contado por Carlos Bacelli que Chico Xavier estava vendo um rapaz que estava levando material de construção na cidade de Uberaba, em uma rua muito íngreme, em que o aclive era tão grande que os carros não podem adentrar aquele local, por conta de perigo de acidente. E o rapaz estava querendo levar, numa carroça dessa, querendo levar cimento, querendo levar material de construção, e Chico Xavier vendo que era muito intenso, a carga era muito pesada. Disse ao rapaz que parece que não havia reconhecido ao Chico, para que ele fizesse em 2 viagens, para que aquilo pudesse ser dividido. Era muito íngreme, era muito pesado para aquele animal. E o rapaz redarguiu dizendo que não, que o animal era muito preguiçoso, era bem alimentado e que ele deveria fazer. Bom, Chico Xavier, vendo que ele não poderia superar aquela mente fechada do rapaz, disse: eu gostaria então de comprar o seu cavalo. O senhor me venderia, o senhor coloque o preço justo, mas eu darei um pouco mais, porque eu quero ficar com o cavalo. E o rapaz prontamente vendeu o animal a Chico Xavier. E era visto que Chico Xavier levava para aqui, para colar o animal, puxando com o rapazinho numa corda, fazendo com que o animal pudesse ser agora tranquilizado. E um outro episódio, se reportando a esta coisa semelhante a isto, é contado que Chico Xavier ia agora com o seu chefe imediato à Fazenda Modelo. Olhe bem que interessante, coisas semelhantes e a relação com o animal. E é visto o seguinte, que naquela charrete só cabia o rapaz que levava eles, o charreteiro, e duas outras pessoas. Era Chico Xavier e o chefe imediato. Bom, e aí era visto, Chico Xavier percebia, mas era o chefe dele, sabia que tinha família, ele se condoía da situação, mas ele queria chegar de forma célere, rápida, no trabalho. O que ele fazia? Ele colocava determinadas situações no animal, fazendo com que o animal pudesse, a partir daí, chegar mais rápido. E fazia com que o charreteiro, de alguma forma, chicoteasse o animal e assim por diante, e usasse determinadas coisas indevidas. Bom, o que acontece é que eles davam um nome a este animal que levava eles, a este cavalo, o nome de maquinista. Muito bem, passou-se o tempo, o rapaz agora estava sendo levado a uma outra cidade para um outro emprego. Olhe bem, o chefe daqueles dois, de Chico Xavier e daquele chefe imediato de Chico, estava agora na charrete junto com Chico. E todos percebiam que a charrete andava de forma célere, rápida, com o Chico Xavier e com aquele chefe imediato. E o chefe dizia: mas é engraçado, com ele o cavalo anda rápido, a charrete anda rápido,
Mas agora que ele se despediu, agora que ele vai arrumar um outro emprego, ele está, o chefe de Chico Xavier e daquele outro, dizendo ao cavalo, de nome Maquinista: você agora ficará com saudade do nosso chefe, do seu chefe, que andava sempre com você? Muito bem. Naquele momento, o cavalo, diz Chico Xavier, deu certas gargalhadas, certas risadas, e o chefe ficou assustado, falou: nossa, eu nunca vi um animal sorrindo e rindo desta forma. Quando o charreteiro e quando outras pessoas disseram: de verdade, o Chico passava ainda uma pomada, pois ele vergastava e usava certos utensílios para ferir o animal. E o animal estava rindo, e aquilo sobressaltou ao chefe imediato, ao doutor, me parece que era o doutor Rômulo Joviano, e a todos os outros, porque viram os maus tratos e a reação do animal. Então agora nós vamos adentrar neste capítulo em especial, dando outros detalhes, trazendo outras realidades importantes para que verifiquemos. O mundo em que nós estamos deve ser um mundo de cooperação, um mundo de solidariedade. Isto é que é esperado no mundo de regeneração. Aqueles que não estiverem aptos a isto não estão se qualificando. Então vamos adentrar agora ao capítulo. Apagados os comentários mais vivos daquele acidente, relativamente ao episódio desagradável, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador, de Aniceto, com delicadeza: nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, podereis interpretar para nós outros alguma das lições evangélicas ainda hoje? Então, o rapaz está pedindo para que Aniceto possa comentar. Aniceto aqueceu presuroso, solícito. Notou que o interesse a respeito do assunto era enorme. Com grande surpresa, vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldades em identificar. Era um exemplar do Evangelho que Aniceto abriu firmemente, como quem sabia aonde estava a lição do momento. Fixando a página escolhida, começou a meditar, quando sublimada luz lhe aureolou a fronte. Então vamos analisar algumas coisas. Primeiro, temos servidores da gleba, servidores da terra, servidores irresponsáveis, como nós já vimos em várias escalas, em vários níveis hierárquicos, e vemos também o exemplar do Evangelho, que é uma realidade para todos nós que estamos no mundo material e no mundo espiritual. Aquilo que nós conhecemos, o Novo Testamento, a vida de Jesus, dos 4 evangelistas, os Atos dos Apóstolos, as epístolas, principalmente a de Paulo, mas de outros também, aquilo que nós conhecemos na sequência como o Apocalipse de João, perfaz o Evangelho. Será que é isto? Ou existem outras coisas colocadas no Evangelho no plano espiritual? É possível que existam outras coisas, porque nós temos informações através da mediunidade de Chico Xavier, por Humberto de Campos, amplificando a esta visão. Temos a de Neio Lúcius, temos de Meimei, nós temos de vários outros trabalhadores. Então, ele iria, com todo respeito, fazer um comentário. E uma luz agora o envolveu, pois ele estava meditando sobre o assunto que seria dito. Então, isso é uma coisa importante a ser avaliado, o respeito. E os servidores estavam afeitos a este aprendizado e este ensinamento. Muito bem. Houve profundo silêncio. Todos os trabalhadores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Então, nós vemos que era algo imponente, calmo. A partir desta meditação, um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender, que eu vou agora fazer uma análise melhor disto. Então, atraídos por forças magnéticas, é algo perceptível que o solo, que os vegetais, que os minerais, que os animais respondem aos comandos que nós vamos verificar. Comandos estes que a gente imagina que não exista. Existe sim, eles percebem.
Existe um livro, 7 experiências que a biologia precisa compreender, que está além, de Sheldrake, que ele analisa vários episódios de animais de estimação. Eu vou reportar algumas coisas. Ele fala de cupins, ele fala de formigas, ele fala de várias agora situações em que eles estão envoltos, animais que são de estimação, mas também pombos, correios. Ele faz uma série de análises, que não é por acaso que isso se instaura. Não é por acaso esta conexão, esta comunicação. Alguns moares humildes chegaram igualmente de longe. Então, ele percebeu que ocorria um rebanho bovino, os moares chegando, e as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas, ou seja, nas árvores. Estas aves agora se acalmaram, sem um pio. A única voz que toava, leve e branda, era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente. Então, olha a descrição precisa. Ouro líquido do poente. Então, está entardecendo. Então, ele está nos relatando que a natureza respondia a um apelo, a uma vibração, respondia de uma forma muito clara tudo isso que estava se estabelecendo neste local. Pessoas sedentas por conhecimento, Aniceto, junto com André Luiz e Vicente, agora preparado, Aniceto, para fazer uma análise, fazer agora uma abordagem do Evangelho. Então, tudo isso respondia. Então, eu trouxe aqui essas forças magnéticas. Então, veja bem, isso é conhecido daqueles que se atêm ao mundo mineral na essência, naqueles que se atêm ao mundo vegetal. Eles não têm o quê? Eles não têm sistema nervoso. Como é que é possível que eles sintam? Como é que é possível que ocorra, por exemplo, uma manifestação nas entranhas a partir da análise e microscopia eletrônica da água, quando manifestações exteriores diferentes faz com que a cristalização ocorra de uma forma distinta? Ah, mas os especialistas que são ateus, que não acreditam, que não entendem essa realidade espiritual, acham que isso é uma aleivosia, uma mentira. Mas esta é a linguagem universal da vida, a linguagem das vibrações. Então vamos fazer algumas abordagens. Clive Baster, o que ele fez? Ele começa por revolucionar todo o mundo biológico, fazendo algumas experiências aparentemente casuais. Ele coloca um detector de mentiras, que ele era um especialista nisso, fazia análise de voz, de som, de sussurros, de expressões. A partir de detectores de mentira, ele fazia e analisava a resposta das pessoas. Ele trabalhava na polícia. E um determinado dia, não se sabe por quê, ele coloca agora um detector de mentira junto a uma planta, a um polidendro. E ele começa a ver que ela tem uns gráficos diferentes. Quando ele vai se apercebendo, existe uma pessoa que se aproxima dela e ela aparentemente recua, ou seja, tem uma vibração inusitada, que ele vai fazendo uma comparação, uma analogia, e vai vendo como se fosse de medo. E ele pergunta àquela criatura: você tem alguma relação com plantas? Sim, eu sou aquele que arranca as plantas e vou levá-las agora a serem queimadas. Então, a planta é como se estivesse sentindo aquela manifestação. Assim como outras pessoas que se aproximavam, e ele queria descrever quem era, por exemplo, a idade da pessoa. Então, ela tinha entre 50 e 55 anos. E ela falava a ela para dizer sempre não. E quando foi a idade certa da pessoa, o filodendro estava reagindo como se soubesse que era aquela idade verdadeira. E assim vários outros episódios. Então, se viu o seguinte: o carinho com que é tratado o reino vegetal faz com que as pessoas tenham um contato maior, sejam mais ligadas. Então, eles perceberam que ela tem uma ligação com o meio ambiente em que elas se encontram, com as pessoas em especial que têm uma vinculação com elas. E aí foi dito a esta criatura, na Escócia, que ele fizesse o seguinte: ele era ligado ao mundo vegetal, ele gostava de plantas, e ele começou, porque acreditava, orar pelos
devas, pelos elementais, espíritos vinculados às plantas. E num terreno inóspito, árido, num clima muito frio, ele começa a colher repolhos esses de 6, 7 quilos. Ele, primeiro, é inusitado aquilo prosperar. Segundo, o tamanho daqueles vegetais, daqueles legumes. O que vai fazendo com que eles percebam que ela tem uma sensibilidade por trás, que elas percebem. Então, a linguagem da vida é a linguagem das vibrações. E aí foi feita esta análise para ver pessoas que prosperam mais e prosperam menos, assim como animais. Então, vamos entender. Veja bem, alguns episódios que eu trouxe. Primeiro, este cavalo aqui, as pessoas sabem, começam a olhá-lo. Por quê? Porque ele percebe antecipadamente se irá ou não ocorrer determinados cataclismas, determinados terremotos. E ele sabe quando ele se ausenta, porque o fato irá ocorrer. Um outro aqui, na Turquia, um cachorro começou a grunhir, a latir de forma insistente, fazendo um alarde, fazendo com que as pessoas se preparassem. É como se ele estivesse percebendo um acontecimento que iria ocorrer com eles. E logo depois ocorreu realmente um maremoto que invadiu casas, que fez com que dizimasse populações. Nós estamos vendo aqui um animal, um cachorro, que vai salvar uma criança. É como se ele soubesse que a criança... Existem animais que agora pulam embaixo da piscina. Nós estamos vendo aqui um animal salvando, um pastor alemão salvando uma criança de uma agressão de um outro animal. Então, o que acontece? Eles têm uma vinculação com o dono, eles têm uma vinculação com as criaturas, sim. E eu trouxe aqui Chico Xavier porque ele dizia uma coisa interessante. Ele tinha 2 cachorras na época, 2 cachorros, o Brinquinho e a Fofa. E perguntaram a ele, Chico, qual é a mais evoluída? Ele falou, é o Brinquinho. O Brinquinho já é dócil, o Brinquinho já entende, o Brinquinho agora, e o Brinquinho voltou algumas vezes junto ao Chico. Vou reportar um episódio interessante. E a Fofa ainda é muito ciumenta. E o ciúme significou amor e exclusividade. Ela tem muito a aprender. E quando o Brinquinho veio a desencarnar, ele recebeu uma cachorra pequeneza igual ao Brinquinho, que ele acomodava no colo. E aí a pessoa... É o Brinquinho reencarnado? Porque ele disse que eles voltam. E ele voltou algumas vezes do seu lar. Falou, não, ainda não é ele. Ele está agora ao lado dela para que ela faça as coisas que ele fazia comigo. Eu estou vendo o espírito dele. E mais, ele percebia algo interessante, algo inusitado. Eu vejo eles saírem do corpo. Eles também vão a regiões espirituais levados pelos seus donos. Alguns permanecem por um tempo. Então, eu estou trazendo aqui algumas situações interessantes, mas eu vou entrar em detalhes que são importantes nós conhecermos. Vamos responder perguntas. Por exemplo, no caso do Chico, né, ele conversava e entendia esses animais que já estavam em estágios superiores da vida animal. Quando o Santo Antônio ele prega aos peixes, os peixes ainda estão numa fase inicial. O que eles entendiam? Ou era apenas a vibração que eles sentiam de Santo Antônio? Eles sentiam, e o Chico também. Então, voltando aqui, o mundo vegetal, eu vou mostrar alguns episódios, mas o mundo vegetal, ele tinha uma comunicação. Algumas pessoas imaginaram, nos anos 70, que o Chico estivesse enlouquecido. Ele falou, eu vejo a seiva subindo e descendo dos vegetais. Eu vejo agora toda a abordagem. Ele se abraçava aos vegetais para que ele pudesse se alimentar e ele alimentá-las. Alimentar aquele reino vegetal. Então, ele tinha uma conexão, assim como com outros animais. Um episódio interessante, para que eu não esqueça, de um gato chamado Sávio, que ele possuía. O gato, então, estava com um problema e o gato seria sacrificado, porque o pessoal do centro em que ele vivia agora imaginou que fosse o melhor. E o Chico não concordou, mas ele foi, aparentemente, um voto vencido. E o que ele faz? Ele vai conversar com o gato, dizendo ao gato o seguinte,
você não apareça antes das 10 horas da noite no centro, porque se você aparecer, eles vão pegá-lo para sacrificá-lo, porque eles imaginam que seja o melhor. Eu não acredito. Eu irei lhe alimentar, eu vou dar todo o carinho a você para que você suplante esta necessidade. Porque, veja bem, o animal, quando está diante de um problema desse, é uma dor evolução, que fará com que ele evolua, melhore a parte exterior, mas melhore também a parte interior. O animal não tem dor resgate. E aí o que acontecia é que às 10 horas da noite, o gato aparecia agora no muro do centro, Luiz Gonzaga. E aparecendo, ele começava a miar. E o Chico dizia, espere um pouquinho que eu já vou. Vá à varanda, nós estamos só entre amigos. É como se houvesse essa comunicação natural. Natural. Ele falava isso com formigas, como foi perguntado com os peixes. Certa feita, o Valdo Vieira, que morava com o Chico, disse, Chico, eu não estou aguentando as formigas porque elas estão acabando com as nossas roseiras. E eu vou agora acabar com elas. Vou passar um inseticida e vou acabar com elas. O Chico falou, você me dê um dia antes de fazer isso. Eu irei conversar com elas, vou ver se elas recebem o meu apontamento. E o Chico agora deitou-se, ajoelhando-se junto às plantas e disse a elas, olha, aos formigas, que vocês não venham aqui, existem muito campo, porque se vocês vierem, o Valdo, que preza muito as rosas, irá acabar com vocês. Então, que vocês lembrem, se vocês estão sendo chamadas para irem a outro local, vocês possam entender que ele faz isso porque ele gosta das rosas. Então, respeite a ele e não mais permaneçam aqui. Muito bem. E o que se viu? Se viu é como se houvesse agora uma caminhada das formigas em direção a outra localidade. E algumas ficaram. E aí perguntaram, Chico, e aí? Algumas morreram, porque o Valdo passou o inseticida. Falou, mas essas eram subversivas. Essas não atenderam o apelo que foi feito. Então, olha a importância de nós trazermos para um contato mais próximo. E muitas vezes o senhor Francisco Galves trazia pessoas para ouvir o que o Chico dizia dos animais. Como é que os animais agora davam a ele alguns apontamentos muito interessantes. Ele está dizendo que ela está entristecida por conta disso e daquilo. Ele, então, entrava em comunicação desta forma. Ele sentia a energia, ele sentia a vibração. Elas não têm pensamentos contínuos, os animais. Eles não têm desejos, vontades estabelecidas. Eles têm algumas formas, pensamentos, eles têm um pensamento descontínuo, fragmentário, mas ele conseguia captar a alma desses animais. Então, eu trouxe isso para que nós entendamos. Existe uma comunicação. Mas agora nós vamos entrar. Executada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. Então, apesar de ser rústico o local, tinha uma vinculação ou uma similitude com os salões verdes de nosso lar, pois a melhor beleza, então, ele está nos mostrando no mundo material, são esses campos. Campos onde existem animais, onde existem vegetais, onde existe agora não uma asfixia, então um local adequado. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Como nós vamos ver, esta ardente expectação da criatura, Paulo, porque esse é o sentido que Aniceto vai dar, a criatura são seres inferiores, diríamos assim, os minerais, os vegetais e os animais no processo hierárquico e evolutivo da nossa vida. E espera as manifestações de nós, filhos de Deus, porque eles também não são filhos de Deus, sim, mas ele quis fazer a diferenciação para que nós entendêssemos. Como nos fala Chico, os anjos, os mensageiros, são para nós instrutores. Assim como nós deveremos ser para os reinos inferiores, que estão abaixo de nós, que nós já transitamos, também deveremos ser instrutores a eles. Porque a criação ficou sujeita
a vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então ele nos coloca que ficamos sujeitos à vaidade e a partir daí ficamos presos à servidão da corrupção. Mas é esperado de nós que nós nos libertemos. Em seguida, ele vai fazer apontamentos muito bem interessantes que nós temos que nos ater e aprofundar e entender o que ele está nos colocando. Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou, com evidente inspiração: irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Então, agradeçamos. Nós estamos num manancial de bênçãos que nos possibilitam o oxigênio, princípios vitais, que nos possibilitam o refazimento, nos possibilitam um trabalho, nos possibilitam estarmos vinculados na seara do Pai, trabalhando, sendo auxiliado, mas contribuindo, fazendo as vezes de irmãos. Então, que nós compreendamos isto. E agora ele fará apontamentos muito interessantes. Exaltemos o soberano Espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Eu trouxe aqui, primeira, a imagem é essa. Somos um constante vir a ser. Heráclito, um filósofo grego, já dizia, tudo flui e nada permanece. Porque se nós analisarmos uma criatura hoje e amanhã ela mantiver o mesmo ponto de vista, com informações, com valores, com educação, com tudo que foi possibilitado, o que ele é? Ele é um turrão. Ele é um ser que não quis crescer, que não quis se modificar, porque quando nós temos uma amplificação de parâmetros, amplificam os nossos horizontes, passamos a descortinar outras coisas, e aí nós estamos em incessante renovação. Esta é a possibilidade que a reencarnação nos dá, vir a um novo corpo, se embrenhar de novos valores, receber uma nova educação, ficar agora como se fosse amortecido o passado de erros, para que uma nova criatura possa vicejar. Esta é a ideia, esta é a imagem. Então, ele começa nos trazendo esta noção. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade. Então, vamos ponderar no que Paulo nos trouxe, para extrair-lhe um conteúdo divino. Mas é importante que nós compreendamos, nada melhor do que a educação, nada melhor do que recebermos valores do carinho, valores da ilustração, que farão com que modifiquemos parâmetros. Então, vamos agora adentrar o conteúdo divino com Aniceto. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Há milênios. Então, a criatura espera que os filhos de Deus se manifestem. Há milênios, nós estamos usufruindo e não estamos pensando naquilo que nos é dado. Imaginamos que tudo está nos colocado porque nós merecemos. E nós não entendemos que é um processo de cooperação, é um processo de auxílio mútuo, é um processo de crescimento que fará com que nós vivamos num mundo melhor. Então, ela espera de nós esta compreensão. Não se tem alimentado tão somente esta natureza de esperança, mas vive em ardente expectação. Então, ela vive em ardente expectação, ou seja, esperando que o homem acorde, que o homem, porque para eles, seres que estão abaixo, é um Deus. Para eles, é a referência. Então, assim como para nós, quando nós falamos em Bezerra de Menezes, em Sócrates, em Chico Xavier, em espíritos luminares, o que nós estamos falando? Em referências para a nossa evolução. Nós temos parâmetros, por isso a importância deles terem vindo ao cenário material, demonstrarem e, a partir daí, mostrarem que é possível a nossa mudança, a nossa melhoria. Assim como nós agora somos, para estes seres, criaturas que vão orientá-los, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra. Então, eles aguardam ansiosamente, mas propriamente considerados filhos de Deus. Então ele faz bem essa distinção. Somos nós os filhos de Deus, não é que nós fomos criados
de uma forma que não tenha ocorrido evolução. Não, mas Paulo quis fazer a diferenciação. Não era possível compreender na época, mas Aniceto está indo na essência, está indo no bojo. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades. Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem a esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Então eu trouxe aqui o orgulho, Kardec havia colocado, o orgulho fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para as suas necessidades. Ledo engano, nós somos produtos da evolução. E aqui a charge que é feita quando os animais, por exemplo, se comandarem em determinados locais, como eles tratariam os seres humanos? Agora no picadeiro, agora no açougue, como é que eles tratariam? Agora infringindo isto e aquilo. Então, é importante que nós caiamos em nós e compreendamos. É-nos relatado por Humberto de Campos uma história interessante, que certa feita o emissário do mais alto, de um outro planeta, veio ao planeta Terra para verificar as condições em que se encontraria o ser humano. E ele foi agora em contato com a natureza, foi em contato com o rebanho, foi em contato com o rebanho bovino, foi em contato com os cavalos, foi em contato com o ser humano, mas até então nada havia sido dito a ele. E ele foi perguntado, você viu em que estado se encontra o ser humano? Ele falou, sim, eu vi. Ele se encontra muito bem, ele é servil, ele é alguém pronto a ajudar, pronto a colaborar, pronto a se dedicar, pronto a vencer agora as dificuldades, superar as distâncias e assim por diante. Quando aquela criatura falou, mas pera um pouquinho, você viu quem mesmo? Falou, aquele ser de 4 patas. Não, aquele lá é um boi. Não, mas aquele não é o ser humano? Falou, não, o ser humano é aquele outro. Falou, não, então o ser humano ainda está por descobrir em si valores desconhecidos, porque oprime em função da vaidade, porque quer impor em função de falsas ilusões, porque quer escravizar e aí fica escravizado. Então, é isso que nós precisamos compreender e nós vamos adentrar nestes meandros. É isso que vai ser nos trazido por Aniceto. Conheço-vos de perto. Então, ele está dizendo àqueles trabalhadores, os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Eu trouxe aqui pessoas que se dedicam encarnadas e os desencarnados fazem da mesma forma, com maior amplidão, é verdade, mas fazem o quê? Se dedicam vendo as condições agora minerais, as condições biológicas, condições físicas, agora as condições genéticas, condições em que se encontra o solo, em que se encontra a natureza, em que se encontram os animais. Por quê? Porque estes são seres que darão possibilidade para que a vida permaneça, perdure no cenário material. Como nós vamos mostrar aqui, o ser humano não compreendeu o processo da cooperação. É um processo do egoísmo. Então, estes trabalhadores se dedicam com afinco, com sacrifício, com renúncia, com empenho, para que aquilo se estabeleça, o acordamento. O ser humano precisa despertar valores. O ser humano precisa por compreender. Estas criaturas estão pedindo de nós maior compreensão, maior auxílio. Muitos de vós aqui permanecei, como em múltiplas regiões do planeta. Então, ele está dizendo que esses trabalhadores estão em vários locais. E aqui eu vejo pessoas, como eu já disse de Chico Xavier, se abraçando às árvores, sendo gratas a ela, tendo para com elas um vínculo, assim como com o solo, assim como com os vegetais, assim como com os minerais, assim como com os animais. É importante entendermos este processo, ajudando a companheiros encarnados, então, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Então, é importante que a gente compreenda. A gente vai em auxílio a todos os reinos, mas também em auxílio ao ser humano para que ele desperte, porque ele está perdido, ele está iludido, como nos falam os hindus, o mundo maia, o mundo das ilusões,
um mundo criado pelas ilusões materiais da ganância. E a partir de quando nós adentramos nesse círculo vicioso, nós ficamos retidos por muito tempo, porque imaginamos que essa é a única realidade, é a realidade verdadeira e única da vida. Ou seja, ganhar, viver, saborear, agora envolver, corromper pessoas, humilhá-las, não medindo esforço para vivê-las, as emoções e as aventuras intensamente. Então, estas são as ilusões que nos acorrentam e nos acorrentaram. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres. Então, eu trouxe aqui o seguinte: o solo, aqueles que tratam o solo, eles fazem de que forma? A agropecuária, em muitos locais, é intensiva, o que significa? Ela tenta fazer com que os fertilizantes, com que a irrigação, com que a produção seja em larga escala e em menor tempo. E aí elas esquecem o quê? De fazer a transição, ou seja, entre a safra e a outra safra, o período da entre-safra, eles deixam a terra agora, por exemplo, sem a adubação, deixam a terra descoberta, sem material orgânico, fazem com que a produção, sendo intensiva, produzam o quê? Erosões, faz com que exista a desertificação, tiram todos os nutrientes da terra, não estudam, não respeitam ao mundo vegetal. Tão importante as nossas vidas. Então, as pessoas não imaginam que elas estão explorando, mas está disponível, a ciência disponibiliza. Mas as pessoas não têm possibilidade. Por que está só especulando na terra? Por que está só se utilizando em seu benefício? Por que imagina que isso não terá consequências? Veja bem, e olha a consequência também com os animais. Certa feita foi levado a Chico Xavier um gatinho, que era um pequeno gatinho que havia sido perfurado nos seus olhos. E se viu, foi levado agora ao veterinário, se viu que a perfuração havia sido com prego, ou seja, a maldade humana, fazendo com que aquele gatinho não pudesse prosperar. O Chico deu alimento, o Chico deu agora medicamento, o Chico deu leite, o Chico fez de tudo, mas o animal não sobreviveu. E o Chico vai dizer: as pessoas imaginam que nós temos débitos apenas com outros seres humanos, nós temos com os seres irmãos nossos em todos os reinos, com os vegetais e com os animais. Então a pessoa precisa compreender, a pessoa não pode colocar o cifrão antes de qualquer coisa, tratar com respeito, saber o que está fazendo, fazer com que não exista a monocultura. A monocultura é aquela produção de um único produto, tem que ter entre safra, tem que nitrogenar a terra, tem que adubar a terra, tem que fazer com que o carbono agora possa ser utilizado em benefício da terra. Então, nós temos que conhecer. Quem vai mexer nisso precisa estar sabendo. A maioria dos cultivadores da terra, tudo exige, sem nada oferecer. Eles querem que ela produza, que ela faça, e aí eles fizeram o quê? Eles acabaram com os mananciais, acabaram agora com as nascentes dos rios, fizeram com que ela ficasse agora no processo de desertificação, fizesse com que ela ficasse improdutiva, degradassem a terra e vão assumir uma responsabilidade. Nada que é feito fica sem respostas. A vida nos responde e nós passamos a ser responsabilizados por aquilo. Aí vai viver num terreno inóspito mesmo, no plano inferior da vida, porque é o que ele fez por merecer. Mas vamos a continuar. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, está falando para esses trabalhadores, enquanto vocês zelam pela manutenção das bases da vida, ou seja, do oxigênio, do carbono, do nitrogênio, enquanto vocês zelam pelas condições ambientes, da biodiversidade, enquanto vocês zelam pelos animais, pela cadeia produtiva, pela cadeia alimentar, enquanto vocês zelam por tudo que é possível para que a vida prospere, para que a evolução se estabeleça de um modo cooperativo, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho. Moloque é um deus que trazia dos amonitas, que fazia com que
as criaturas trouxessem os seus filhos, para que ele sugasse o sangue, para que ele agora mostrasse essa fidelidade destes seus seguidores de uma forma doentia. Então, o que nós estamos convertendo os homens? Em seres egoístas, que querem o pão, querem o vinho, querem a carne, querem viver e, a partir daí, não se importam com os resultados. Absolutamente mergulhados na viciação das emoções e nos excessos da alimentação. Então, vamos entender aqui. Eu trouxe na Roma Antiga. Então, eram os banquetes noturnos. As pessoas viviam ao sabor destes banquetes. Ou seja, não importava a forma pela qual o alimento chegou. Ela estava agora inebriada, ela estava viciada naquele padrão de ociosidade, naquele padrão agora de receber regalias e privilégios, naquele padrão de excessos, porque era a vida sem nexo. Um patrício romano, como nós vamos mostrar adiante, da mesma forma, a plebe começa a querer a mesma coisa. E aí começam a ocorrer o quê? As revoltas. E as revoltas farão com que Marco Antônio, com que, Otávio Augusto, depois Júlio César, faz com que eles sejam levados aos circos, os circos máximos, para que eles vejam aquelas grandes morticínios, os gladiadores matando animais, os gladiadores se matando, as corridas de bigas e quadrigas. E o que significava? Significava que a ociosidade era a tônica da vida de todos. Os plebeus também queriam. Queriam o quê? Queriam pão, queriam comer. Então, as revoltas farão com que os políticos agora deem pão às pessoas. Na Idade Média, as pessoas vivendo em função disso, escravizadas. Então, olha o que nós vemos. Despreocupadas do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. O que eu trouxe? Eu trouxe que a vida do patrício romano era a vida de uma criatura que ia durante o dia ao Senado e durante a tarde ia às termas, ia agora aos círculos máximos, vendo tudo isso que eu descrevi. Mas olha o débito que nós temos com os animais, o débito que nós temos e a falta de respeito com o mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal, fazendo com que as coisas aparentemente estejam ao nosso dispor, as coisas sejam utilizadas para a nossa viciação, para a nossa queda, para o nosso arbítrio, para os nossos erros. Isso é uma infelicidade entender a vida desta forma doentia. Vamos ouvir perguntas. O filósofo Immanuel Kant usa o termo maioridade ou iluminismo para distinguir os homens dos animais. E ele fala que o homem da maioridade é aquele que usa a razão, que raciocina, que compreende o mundo, que analisa as coisas. E aquele que não faz nada disso é aquele que vive na minoridade, aquele que vive igual ao animal. Então, ele está correto, ou seja, por termos a razão, por sermos mais evoluídos espiritualmente, temos essa responsabilidade, temos essa obrigação de mostrar que somos. Temos obrigação para com os nossos irmãos, a quem muito foi dado, muito será pedido, e a responsabilidade é guiar a eles. E ele vai concluir isto, mostrando o seguinte: a vida não é um roubo, a vida é uma doação, a vida é uma troca gentil de possibilidades. Enquanto nós não compreendermos aí, podemos aproveitar o que ele disse, nós adentramos a maioridade espiritual. Nós somos jovens senis. Nós somos pessoas antigas que não aprendemos, ou que não queremos aprender. Mas continuemos aqui. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas mais pela vaidade e ambição de ganhar que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade. Então, olha aqui que eu estou colocando. Quando o ser humano faz uma queimada, quando o ser humano faz um desmatamento, o que ele está fazendo com o solo e o que ele está fazendo com o mundo agora vegetal? Ele está fazendo com que, primeiro, exista agora uma quantidade muito grande de CO2 sendo colocado na natureza.
uma quantidade exacerbada de CO2. E nós vamos ver os efeitos que isso produz, efeito estufa e outras consequências. Nós vemos o seguinte, o solo fica empobrecido, o solo fica desmineralizado, o solo e agora a biodiversidade que poderia e deve ocorrer está agora sendo deixada de lado. Animais outros que viveriam de forma harmônica nesses locais são retirados. Animais selvagens são trazidos para outros habitats e para outras localidades. E grande maioria não se adapta, não se adequa. Por quê? Porque lá é o local dele, lá é o local de troca, lá é o local em que ele tem condições de subsistir. Então nós temos que compreender, é pela ambição de ganhar, é uma ambição desenfreada, é uma ambição que não chega a lugar algum. Será que nós temos tantas necessidades? Como ele vai nos mostrar, não são tantas. É que a nossa viciação, as falsas ilusões e falsas necessidades que foram criadas no ser humano faz com que o ser humano queira ganhar. O ser humano precise agora se sentir poderoso, sentir agora tendo as recompensas. Ou seja, é por vaidade, é por ambição. E seu orgulho desmedido, assim como tratar de uma forma tão desleixada animais que são levados aos abatedouros, animais que sofrem, animais agora que clamam por um auxílio. Nós vamos ver, eles estão, como nos fala Chico Xavier, como nos falará Aniceto, predispostos a nos ajudar, desde que tratemos a eles com respeito, desde que possamos auxiliá-los e eles entenderão aquele auxílio. Então é importante essa noção. O ser humano não pode imaginar que tudo é um roubo, que tudo é uma possibilidade. Eu posso, porque eu sou agora o proprietário. Nós não somos donos de nada. Não somos donos de terra, não somos donos do solo, não somos donos de vegetais, não somos donos de animais, não somos donos de outros seres humanos. Nós somos donos apenas de nós mesmos. E quando imaginamos isto, imaginamos o seguinte, eu poderia me libertar, mas eu estou preso àquilo que eu coloquei na minha mente. Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerras destruidoras. Quantas guerras foram promovidas pelo petróleo? Quantas guerras foram produzidas por desejo pura e simplesmente de possuir, pura e simplesmente de mostrar um poderio, um arsenal bélico? Isso significa que o ser humano não apenas se apequenou, o ser humano se coloca num patamar de inferioridade. Então isso redunda em guerras e ai deles, porque responderão por isso. Não ficará impune, não. Então não é por acaso que nós sabemos que Hitler estaria agora numa prisão em Plutão, assim como outros que promoveram Lampião estaria na prisão na Lua, e outros estariam, por quê? Porque promoveram guerras destruidoras. Porque a partir do momento em que desejam pura e simplesmente possuir por possuir, prejudicam outros seres. Então aqui nós vemos o reino mineral, o petróleo, não sendo respeitado, sendo agora utilizado de qualquer forma. Desenvolve o comércio do ganho em débito, colhendo as complicações internacionais que lhe dão a miséria, que dão curso à miséria. Então, as pessoas não imaginam. Naturalmente, eu expoliei o mundo vegetal, eu terei problemas e vou agora me reacertar no campo de forma miserável. É a lei do reacerto. Assim como com os animais, assim como com todos os reinos e com a vida e com a psicosfera planetária. Vamos ouvir perguntas. Freud cria a teoria das pulsões de morte, que seriam as pulsões ou os instintos naturais do ser humano que levam à autodestruição e à morte. Seria algo natural, seria um estágio da evolução, essa necessidade nossa desse embate, da destruição e, consequentemente, sem pensarmos na nossa própria autodestruição? O fato é o seguinte, o ser humano não é que ele busca a destruição, ele faz de forma inconsciente, ele imagina que está fazendo algo que ele goste, que ele saboreie, que ele se aproveite, mas na verdade é a vaidade humana,
é o orgulho humano que faz com que ele busque necessidades irreais, crie paixões e ilusões que ficarão presos e que fará com que ele fique preso por muito tempo. Este é o grande problema. Então, estas pulsões não foram criadas do nada, são criadas pela mente doentia do ser humano ao longo dos milênios, que imagina que trabalhar é algo desnecessário, que trabalham aqueles que precisam crescer, os que são favorecidos não precisam trabalhar, que precisam agora receber porque é privilegiado e merecem o privilégio por ter nascido aqui ou acolá, ou seja, desconhecimento dos tratados de respeito, de concórdia, de afabilidade que deve existir no convívio de todos nós. Então, é algo contrário, mas o ser humano busca, pela sua incipiência espiritual, pela sua falta de conhecimentos maiores, a sua própria derrocada. Olha bem como continua. Dominam os fracos, os mais fracos, e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. Aqueles que, de alguma forma, se beneficiaram, aqueles que fizeram com que pessoas fossem prejudicadas. Nós vimos o vô de André Luiz, está num plano inferior da vida, nos abismos, nas portas agora, nas cavernas, fazendo com que ele tenha sido um homem que viveu para quê? Para os benefícios materiais. Não media esforços para ter agora um bom negócio, para prejudicar, para lesar. Pouco se importava se o outro teria isto ou aquilo. Ele era astuto, ele era alguém inteligente, e a partir daí a sua argúcia faria com que ele pudesse e merecesse aquela situação. Isso é doença do ser humano. Isso é a doença do ser humano. Mas vamos trazer alguns dados interessantes. Olha o que está acontecendo nos dias de hoje. O efeito estufa. O efeito estufa já é conhecido há muito tempo dos ecologistas, da ciência, e como o Chico nos fala, o nome mais adequado é aquelas criaturas que amam a natureza. É mais o termo mais adequado, para que nós não entremos em termos científicos e outros. Os seres que amam a natureza, eles há muito tempo já sabem, é necessário que exista o efeito estufa. Por quê? Porque mantém a temperatura numa condição que é habitável, que o ser humano vai poder viver. Mas o que acontece é o seguinte, pelo excesso de CO2, de dióxido de carbono, esse excesso proveniente da industrialização, proveniente de uma insensatez, proveniente dos automóveis, proveniente de pecuária intensiva, proveniente de uma nitrogenização da terra de forma intensa. Tudo isso faz com que exista a liberação de metano, de CO2, de CFC, que faz com que aquela camada que estaria aqui, o ozônio, seja perfurada e os raios ultravioletas cheguem até nós. Ou seja, este cinturão que é feito aqui, os gases ficam aqui, fazendo com que o sol que venha não reflita. Então, ele não refletindo, ele faz com que aumente a temperatura da Terra. Aumentando a temperatura da Terra, vai ocorrer este processo aqui. Eles estão vendo, acompanhando. Olha bem, isso aqui não é algo irreal, é real. Eles sabem, aumentou a temperatura do mar, aumentou a temperatura do solo planetário, aumentou a devastação, aumentaram as queimadas, aumentaram agora situações difíceis, porque o efeito estufa fez com que isso ocorresse. Tem solução? Tem solução. Nós vamos apresentar algumas soluções. O homem pode modificar, ainda pode se conscientizar. Olhe bem, existe já em arcabouço algumas usinas de captura e sequestro de carbono. Então, eles viram que o grande problema é o excesso de CO2. Então, carbono em excesso pelos carros, pelas indústrias, faz com que isso fique infestando e gerando este efeito estufa, aumentando essas temperaturas. Então, foram criadas algumas usinas. O que elas farão? Estas usinas farão o seguinte, elas vão captar este carbono. Eles vão captar e sequestrar. E, a partir daí, farão o quê? Eles farão com que eles fiquem agora retidos
e possam circular ou possam ser levados por tubos a outras localidades. Isso aqui foi agora, no ano de 2022, feito na Islândia, com energia geotérmica, porque lá tem muitos vulcões, e eles agora capturam o carbono e podem fazer com que o carbono seja levado a outras localidades. O carbono é retirado da natureza, e olha que interessante, eles colocam o carbono no subsolo e faz com que isso vá criar, primeiro, vai melhorar as condições da terra. Segundo, possa criar agora rochas na sequência. Então, tira-se em excesso e pode fazer com que exista o quê? A remoção e o oxigênio, uma parte ser liberada para a atmosfera. Então, eles estão usando isto, estão utilizando através, inclusive, em usinas termoelétricas, em outras situações, para que bombeie para o interior. É suficiente? Não é suficiente. Não é suficiente. É importante. Se fizermos em larga escala, pode ser que nós tenhamos a solução. Mas a grande solução está aqui. Preservação das florestas. Por que é importante a preservação das florestas? Porque apesar de uma floresta fechada não liberar em grande quantidade o CO2, porque tudo que é produzido é consumido, ainda assim produz-se uma pequena parcela. Existe uma pequena parcela, ela não é o pulmão do mundo como nós já vimos. Mas o que faz a floresta? Ela faz o sequestro deste carbono. Ela faz a captura desse sequestro. Por quê? Porque é necessário para a fotossíntese dela. Então, ela faz isso. Então, olha a importância da floresta. Primeiro, um local que tem floresta não vai ocorrer agora, quando vier uma chuva intensa, não vai ocorrer uma enxurrada e não vai agora ocorrer uma erosão na terra. Vai manter a biodiversidade. Nós não temos noção do que isso fará conosco. Primeiro, a preservação dos seres que estão em evolução. Segundo, possibilidade de medicamentos serem encontrados. Terceiro, eles viverem agora num processo de cooperação, de auxílio. Mas mais, olhe bem, nós vamos manter as nascentes dos rios equilibradas. Então, a importância de uma floresta, qual é? A importância é o seguinte, olha bem, elas fornecem água, elas mantêm a umidade da terra. Fornecem água. 33% das cidades existentes do planeta são mantidas pela água da floresta, porque ela mantém o manancial. Segundo, evitam erosão, como eu já coloquei. Mantém a biodiversidade. Regulam o clima. Ou seja, tiremos as florestas, o clima ficará insuportável. Eles amenizam agora o clima. Eles estocam carbono. Então, sem a árvore, sem a floresta, o que vai acontecer? Vai ocorrer a desertificação. Sem a floresta, vai ocorrer um aumento de temperatura. Então, nós temos que compreender, é para o nosso benefício. É pensar em sociedade, é pensar agora de forma mais ampla, coletiva. É não ficar imaginando o quanto eu vou ganhar, o quanto o planeta vai perder, o quanto o planeta vai agora manter a sua situação intacta. Ele não está conseguindo. Nós precisamos colaborar. Ainda é tempo. Mas o desenvolvimento tecnológico, científico, fez com que ocorresse esta devastação. Mas agora é hora de entendermos que ela precisa ser sustentável. Nós podemos ter o desenvolvimento sustentável, ou seja, vamos agora utilizarmos da árvore, vamos replantar, vamos fazer com que as nascentes sejam respeitadas. É um manancial de vida que deve prosperar. Vamos ouvir perguntas. Sabemos, né, que a ciência e os cientistas são sacerdotes de Deus, mesmo que não saibam que são. E cada vez mais vemos um combate à ciência e aos certos aspectos. O que tem faltado a ela é uma melhor comunicação, pois esses aspectos foram angariados pela ciência e melhorariam, consequentemente, o mundo. O que falta a ela para melhor ser aceita pela sociedade? Ela tem se feito essa interlocução muito bem feita, de forma geral, a ciência. Só que aqui ela fere interesses poderosos. Então, esse é o grande problema. Enquanto as pessoas não colocarem
o interesse coletivo adiante do seu interesse pessoal, elas não vão imaginar que isso tem uma validade, que o respeito para com o mundo vegetal, para com o mundo, para com as pessoas coletivamente, possa prosperar. Então, ela é algo que as pessoas precisam colocar o nós na frente do eu, precisam entender, porque as pessoas se acham muito poderosas, mas somos falíveis, pequenos. Nós iremos passar, como a Aniceto está nos colocando, tudo passa. As coisas materiais não irão perdurar, mas nós seremos responsabilizados ou não. Então, nós temos que entender este manancial de vida. Mas eu vou perder isso, perder aquilo. Pensemos, eu posso fazer de uma forma sustentável. Eu posso buscar os meios adequados, baseados agora na ciência, e existem muitas instituições que dão auxílio para que esse desenvolvimento sustentável se faça. E as pessoas precisam querer ouvi-las, pois senão não vão ser aceitas no comércio internacional, porque senão não serão aceitas adiante com a conscientização das pessoas no comércio interno e assim por diante. Então nós precisamos entender, existe algo a mais que nós precisamos buscar, e este algo a mais é a sociedade, o conjunto, em detrimento do individual. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, está falando para nós encarnados, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Então, não adianta nós entrarmos no espírito belicoso. O espírito é de conscientização, de concórdia, de superação de obstáculos. Não adianta bater de frente, é mostrar resultados, é mostrar produtividade, é mostrar continuidade. Uma terra, por exemplo, que não seja irrigada, que não tenha agora a matéria orgânica entre as safras, que não tenha a adubação adequada, que não tenha agora intercalando outros plantios, que não faça esse ciclo, ela não vai prosperar. Então é mostrar que a terra tende a ficar como? A ter erosão, a ter agora uma degradação, a ter agora uma desertificação, a atrair chuvas ácidas pelo excesso agora de gases tóxicos e assim por diante. Então nós temos que compreender, tudo pode e deve ser mostrado, porque a pessoa vai entender, para ela é problemática. Ela não está vendo o amanhã dela, no cenário material. Não estamos nem falando de coisas espirituais. Estamos dizendo no cenário material, ela tem que entender continuidade. Mas eu estou só especulando na Terra. Então nós temos que ter um outro olhar mais severo, uma legislação mais adequada para que isso não se faça, para que a pessoa não possa usufruir sem que ela beneficie. Ela quer só os dividendos. Então, nós temos que entender esse ser humano, temos que tentar conscientizá-lo. A grande maioria é consciente. Então, nós não vamos nos abalizar pelos inconscientes. Ajudemos-los ainda, agora e sempre. Então, vamos ajudá-lo. Não vamos imaginar que está superada, vencida. Não. Pode ser agora orientado com argumentação espiritual, com argumentação científica, com argumentação afetiva. Nós vamos superando os óbices. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles, destes seres humanos. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano. Então, olha bem o que ele nos fala. Olha aqui, um animal maltratado, um animal agora deixado, um animal esquecido, um animal agora tripudiado. E este mesmo animal tratado agora com alimento adequado, tratado de forma cortês, de forma amistosa. Qual é a resposta? A resposta não é apenas a fidelidade ao dono, é a resposta de um ser humano que se sentiu agora visto, se sentiu amparado. Coloquemos-nos no lugar deles. Porque a pessoa imagina que nós não temos conexão. Nós somos irmãos, só que eles estão em escala um pouco atrasada, que já passamos. Não é porque eles estão atrasados, é que é o estágio deles, que já passamos também. Então vamos escutar os gemidos. A terra quer produzir, a terra quer ajudar, o mundo vegetal quer prosperar, o mundo vegetal quer contribuir. É assim a vida. Se nós não entendermos, nós vamos imaginar que é um roubo. E não é roubo, não.
Mas não olvidemos, não esqueçamos a lágrima destes escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem. Nós estávamos até ontem, pouco nos importando com isso, pouco achando que tivesse algo conosco. Nós queríamos o resultado, nós queríamos a mesa farta, ao preço, não importava. Nós queríamos, pura e simplesmente, aquele resultado de embelezamento ou aquilo tenha sido enjeitado, ou seja, o mundo vegetal era para embelezar, o mundo vegetal é para nos alimentar, o animal da mesma forma, para nos servir e ponto. Não é isso. Não é isso. Nós estávamos assim, muitos se encontram, mas olha o que ele fala, não esqueçamos isso. Nós já passamos há pouco tempo desse momento, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemos ainda que isso se estabeleça, ainda que a pessoa acredite que isso é uma bobagem, que isso é uma aleivosia, uma mentira, que isso é uma quimera, uma utopia, não importa. O importante é que nós entendamos, somos seres da criação, precisamos nos ajudar. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Então, essas pessoas que só pensam no ganho, essas pessoas que não têm um momento de comiseração, de compaixão, que nós oremos para que elas despertem em benefício delas, em benefício da comunidade em que elas se encontram. Porque a vida vai passar. Depois de um determinado momento, um 0 a mais, um 0 a menos, pouco importa. E as pessoas querem contar e ficam presas. E presas por milênios, como se fossem múmias egípcias. Por milênios presas a um banco, a um local. Por quê? Porque ficam imaginando que aquilo é delas. Vamos auxiliá-las para que elas entendam. Isso é vaidade. Isso não é pobreza de espírito, é falta de elementos espirituais. Então, esses seres, olha bem, os seres que foram sacrificados, existem sublimes valores evolutivos a estes seres. Eles serão amparados. Não se olvidará, não olvidará ele, ou seja, o Deus, nosso Pai, não olvidará a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Então, este ser que se consumiu em benefício de um outro não será esquecido. Esta planta agora que foi alijada, este animal que foi exterminado, nada ficará esquecido. Esta dor, a evolução deles, não será tida e a vida como algo que não tenha possibilidade de utilização devida. Vai ser. Eles vão ser amparados. Aqueles que foram alijados, humilhados aqui, serão amparados a colar no plano espiritual e terão todo o subsídio e todo o resguardo destes protetores espirituais. Que nós entendamos isto. É lei da vida. Aquele que se sacrifica terá como recompensa o refrigério, mas se sacrificou com grandeza, se sacrificou objetivando auxiliar. É isso que esses seres fazem por nós. Cooperemos por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Então vamos entender, sem o vegetal, o oxigênio não se faz. Sem o mundo vegetal, seja nos mares, seja no campo, seja nas florestas, não existe vida. Então ela não é para embelezar, também para embelezar, também para dar sombra, mas também para que ela evolua, também para que ela frutifique, também para que ela possa seguir o seu caminho natural no processo da vida. Mas a gente precisa entender, nós temos um débito para com a natureza. Sempre ao voltarmos à crosta, então sempre que reencarnamos, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levávamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância. E embora se locomova,
num oceano de nitrogênio. Então, 78% é nitrogênio. Então, é um oceano de nitrogênio que nós nos locomovemos. Então, apesar disso, respirando na média de 1.000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo da planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Então, veja bem, nós levamos muito a fundo isso. O nitrogênio, que é uma necessidade que eu vou mostrar, mas é uma necessidade e a gente precisa entender como é que ocorre. Olha o que ele nos traz. Então, veja bem, como é que o nitrogênio chega a nós? Nós não conseguimos pela respiração, não. Algum ser humano consegue? Não. Algumas bactérias conseguem fazer com que ele possa agora ser fixado. Então, algumas bactérias fixam a ele e ele vai ser, a partir daí, levado, absorvido pelas árvores, pelas raízes, principalmente das leguminosas. Chega o nitrogênio, trazido pelos raios, trazido pelos vulcões, que fazem o quê? Fazem agora a divisão desse nitrogênio e ele chegue fazendo a nitrificação da terra, trazendo o nitrogênio da terra. E há também os fertilizantes, que são feitas a fixação a nível industrial. Esses 3 tipos de fixação produz ou faz com que o nitrogênio possa ser absorvido pelas plantas e, na sequência, pelos animais e pelo ser humano. Mas isso não é uma luta. Nós fizemos disso uma luta. Ah, mas nós temos necessidade? Temos. Olha bem, nós não formaremos o aminoácido sem o nitrogênio. Então, nós precisamos do nitrogênio. É uma necessidade para formarmos a base das proteínas. Nós não formaremos as bases nitrogenadas do DNA, do código genético, e não iremos propagandeá-lo se não tivermos o nitrogênio. E ele não irá criar ou formar o RNA se não tiver o nitrogênio. É uma necessidade, mas ele está nos mostrando a necessidade diária nossa, que ele vai nos colocar adiante, de cada 1.000 litros de nitrogênio que nós temos em contato, nós precisamos de 10 gramas. Apenas 10 gramas. E por estas 10 gramas nós tripudiamos, guerreamos, matamos, prejudicamos a muitos. Mas existe uma necessidade dos outros seres também fazerem isso, buscarem o nitrogênio. Mas isso não pode ser uma luta. Então, a nossa necessidade alimentar é só do nitrogênio? Não, a necessidade nós temos também 500 gramas de carbono, que nós necessitamos. Mas vamos entender como é que nos fala Aniceto. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células dos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea deste alimento de importância primordial na manutenção da vida. Então, não existe. Nós não absorvemos a ela pela respiração. Não tem nenhuma célula. Temos, como nós dissemos, bactérias que fazem, a partir de uma modificação, transformando-a em sal, essa fixação. Muito bem. Mas, a partir daí, ela chega, quando agora fixada, quando agora desmembrada, esse nitrogênio, ele chega agora e é absorvido pelas plantas. Então, nós não temos ninguém que faça isso, como acontece com o oxigênio comum. Somente as plantas infatigáveis operárias do orbe conseguem retirá-la do solo, fixando-a para o entretenimento da vida noutros seres. Então, nós vamos agora, porque ela vai fixar na sequência, mas ela não é pela respiração, é porque ela vai agora recepcioná-la pela raiz em que instante? Quando foi desmembrada, quando ocorreu ou pela fertilização, ou pelos raios e pelos vulcões, ou por estas bactérias chamadas cianobactérias, que fazem estes desmembramentos. Cada grão, vamos ouvir perguntas. Como uma característica funcional está em seres inferiores espiritualmente, não está no homem, como que é perdido na evolução essa característica? Não é que ela é perdida, também não está. A única coisa é colaboração. Aqui é a adequação para que nós possamos nos ajudar. Então, o processo todo, enquanto nós não entendermos que o mundo é colaborativo, no mundo de regeneração, não existe competição, existe colaboração. Existe, a partir da solidariedade. E é isso que nós temos que compreender. A solidariedade, ou seja,
o que os espíritos superiores possuem, nós temos em potencial, temos em potencial. O que os vegetais têm, eles poderão adquirir esses valores que nós já temos? Sim, só que vai se perdendo, não vai se adequando ao processo evolutivo. Vai se adequando. Como nos fala alguns pesquisadores, que ele percebeu que existiam 20 sentidos a mais nos vegetais em relação aos seres humanos. Não é que não existem, existem, só que estão embotados. O raciocínio humano fez com que houvesse uma adequação a um novo momento evolutivo e a uma nova realidade. É isso que ocorre. Nós vamos nos adequando para que possamos contribuir de uma outra forma. Olha bem como ele nos fala. Cada grão de trigo, então, cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Então, o feijão é uma grande manancial de nitrogênio. Cada fruto da terra, então, principalmente as frutas cítricas. Aqui é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta do nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Então, nós estamos vendo que, em verdade, todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Então, como é que o ser humano pôde entender que falta para ele o nitrogênio, que falta para ele a absorção do carbono? Então, isso foi ocorrendo de uma forma, vamos dizer, empírica. O ser humano foi buscando isso e aquilo, mas foi se viciando, e agora a ciência vai nos decifrando as necessidades proteicas, as necessidades agora caloríficas, as necessidades nutritivas reais que nós temos, para que nós não nos percamos em excessos. Mas ele continua. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1.000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Olha bem, está dizendo que nós lutamos, fazemos toda esta luta por conta do alimento. E a partir daí, arrumamos pretextos. Mas é por conta da inferioridade. É por conta da inferioridade. Então, nós arrumaríamos outros pretextos, arrumaríamos. Esta raça, ou este ser é melhor do que o outro, esta aí é mais do que aquela. Então, nós criaríamos, mas, a partir daí, o egoísmo fez com que nós não merecêssemos. Nós vamos desenvolver. Olha o que ele nos fala. Se nós tivéssemos isso, aqui seria um paraíso. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Então, ele está exigindo de nós. Então, o que ele está nos dizendo? Que pode ocorrer, ele vai dar esse adendo, pode ocorrer uma mudança a nível genético, a nível celular, se nós fizermos por merecer. Mesmo em nosso lar, então, em nosso lar, ainda estamos distante da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. Então, as forças nutritivas ainda não saciam aquela comunidade. Melhorou-se muito, eles aprenderam a respirar, a absorver, mas não totalmente como nós vemos. O nitrogênio não é recebido, inclusive pelos corpos espirituais. Eles conseguem se manter, mas algumas substâncias ainda mantêm a eles a nível de nitrogênio. No corpo espiritual e nitrogênio espiritual, claro. Mas aqui existe um respeito maior. Por isso, esta aquisição já se efetivou. Ele já tem muitas melhorias a nível de alimentação. E o homem, meus amigos, transforma a procura do nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo, ofendendo e sendo ofendido, escravizado e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma era nova. A era nova, a era da concórdia. Tudo que eu escravizar, eu serei e terei as consequências. Terei como responsabilidade aquilo que eu fiz. Eu preciso sofrer, se eu não acordar, eu preciso sofrer aquilo que eu fiz os outros sofrerem. Então, enquanto eu estou fazendo padecer pessoas, eu sou levado a planos inferiores,
para que eu acorde. Se eu acordei, eu posso vir numa tarefa de auxílio, eu posso, reparando erros, posso. Mas se eu não acordei, a dor se fará necessária. Então, até que nós saiamos destas densas trevas que nós nos colocamos, que nós agora, pela nossa miopia espiritual, nos colocamos. Auxiliemo a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior. Olha bem quando aquelas pessoas gostam da terra. Olha os repolhos, olha os tomates, olha a grandeza que isso se faz. É por amor à terra, por dedicação. Seu coração é um solo fértil? Deles, do mundo vegetal, é. Desde que coloquemos ele com a alimentação adequada, vamos dar os nutrientes adequados, vamos fazer o respeito a eles com a adubação, com a matéria orgânica, agora com as intercalações de safras, e aí isso por diante. Então, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Então, vamos auxiliar essas pessoas para que não seja necessário mais o extermínio. Nesta época, o matadouro será convertido em local de cooperação. Eu trouxe aqui primeiro no Japão essa criatura, que é a carne mais cara que existe no mundo, é a carne que é tratado, esse animal, tratado com massagens, tratado com, agora eles falam que até cerveja eles dão, porque amolece a carne, deixaram de dar há pouco tempo, mas fazem também música clássica. E esta aqui no Brasil, aqui entre Mato Grosso e Goiás, ela tem agora todos os domínios que ela diz. Então, primeiro, animal, bezerro nasce, ele é acariciado, ele é amparado, é dado toda a ajuda à mãe, toda a ajuda a ele em termos de nutrientes, não deixam passar agora fome, não deixam passar frio, não deixam passar calor, dão agora todo o acompanhamento de vacinas e medicamentos, fazem com que eles estejam recebendo o que tem de melhor. E a partir daí vem até doenças, às vezes, da depressão, que eles acompanham, eles conhecem o animal, os ciclos dele. Isso é tratar com respeito. O matadouro será convertido em local de cooperação. Nos fala Chico Xavier, se nós tratarmos o animal com respeito, ainda é necessário. A carne para muitos, e aí eles entenderão, sem respeito, eles vão agora criando problemas a eles e a nós, criando e gerando situações difíceis. Por quê? Porque nós não tratamos a eles da melhor forma. Onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem. E as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse templo sublimado, sublime, a indústria glorificará o bem, e sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitirá-nos o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Então ele diz que se nós fizermos esta cooperação, se nós tratarmos muito bem os reinos, nós faremos por merecer, ainda que parcialmente, este problema técnico de fixação do nitrogênio. E nós lembremos, isso aqui não está colocado por acaso aqui. Vamos ouvir perguntas. Quando Copérnico apresentou a teoria do heliocentrismo, né, ele chocou o paradigma vigente e fez-se mudar os paradigmas e as visões de mundo. Apequenou o ser humano, apequenou o mundo, né? De certa forma, e foi muito combatido e é combatido até hoje. Porém, se acertou a ciência que deu origem ao progresso científico. Será que se faz necessário, diríamos, uma revolução vegetal, uma revolução desses seres? Não uma revolução materialista, né? Mas de visão, de paradigma, para que o homem se apequene ainda mais e entenda que ele é mais um nesse planeta, mais uma parte componente? Sim, mas é isso que eles estão fazendo, os Greenpeace e outros elementos que estão tentando acordar a comunidade mundial, os governantes, as pessoas, da solidariedade a estes reinos, da necessidade nossa
disso estabelecer-se. Então não precisa ter radicalismo, não precisa. Precisa ter gentileza, cooperação, ensinamento técnico, mas precisa ter um acordamento. Vamos continuar aqui. Olha bem o que eu trouxe do Missionários da Luz. Nós, quando nas esferas da carne, nossas mesas se mantinham à custa das vísceras, dos touros e das aves, a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes, dilatávamos os requintes da exploração e infligíamos a muitos determinadas moléstias para nos servirem ao paladar. O suíno era localizado em regime de ceva e o pobre animal, à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de banhas doentias e abundantes. Então, nós vivemos fazendo isso aqui. Todos os animais para o nosso paladar, para o nosso egoísmo. E olhe bem, colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiássemos o fígado, para obtermos pastas destinadas a quitutes famosos. Isso na França ainda ocorre, foie gras. Então, olha bem como é que são engordados os gansos, hipertrofiado o fígado, pouco se importando que nós estamos molestando o porco, a vaca, agora esses animais, para que o nosso deleite, para o nosso benefício. Isso é egoísmo humano. Mas continua André Luiz nos falando no livro Missionários da Luz. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos, com toda a responsabilidade da ciência, a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos para encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo. Então a gente pouco se importava com a vaca que estava sendo deixada de lado com as suas mães. Então o bezerro, pouco nos importavam vacas prenhas. Nós queríamos o quê? A indústria da morte. Para o nosso, diríamos assim, cientificamente falando, é uma necessidade proteica. Esquecíamos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da indústria constitui elevada tarefa. Então, mas como é feito esse laticínio? À custa de muito isolamento, de muitos problemas que estão angustiando a estas vacas. Elas estão prontas a auxiliar, sim, mas como é que nós temos feito? Explorando, porque tempos virão em que para a humanidade terrestre, em que o estábulo como lar também será sagrado. Os seres inferiores. Então, por que eu trouxe isso aqui, algas? Porque nos fala Chico Xavier que nós vamos encontrar os suprimentos proteicos necessários na alga para a nossa manutenção. E alguém pode imaginar, mas então faltará agora o fitoplâncton do oxigênio. Então, tudo tem que ser feito com equilíbrio. Tudo tem que ser feito de melhor forma. Então, não nos encaram os superiores generosos como seres generosos e inteligentes, mas como verdugos, como inimigos. Então, é isso que eles nos trazem. E continua ainda Aniceto nos falando. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal. O homem assassina o animal. Mas o movimento de permuta. Então, o homem mata os mananciais, o homem com a pesca predatória, o animal com caçadas insolentes, o homem maltratando o solo. Ele está fazendo o quê? Qual é o exemplo? Não é esta luta, mas é um movimento de permuta, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, apesar disso, não condenemos, auxiliemos sempre. A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão.
respeito ao mundo vegetal, respeito aos animais, entendendo que eles vão evoluir. Tudo é um princípio espiritual em evolução. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse endereçando a elas profundos pensamentos de amor. E a seguir fechou o livro sagrado com estas palavras: observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. O Evangelho, a vida espera de nós o nosso melhor. A vida espera de nós esta concórdia, esta cooperação. E concluindo, concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Não é para lutar, é para orientar, é para ter sabedoria, é para ter compreensão, é para entender que nós já passamos por esse processo também. Os homens esperam a nossa manifestação espiritual. Deste modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Então, nós temos que abençoar, orando pelos vegetais, orando e agradecendo aos minerais, aos vegetais, aos minerais. E aqui nós vemos quando Emmanuel psicografava o Chico Xavier, o livro Paulo Estevam, tinha um sapo junto a ele. E o sapo ficou com ele e ele dizia: eu não sei porquê, mas você ficou por todo o período em que eu estava psicografando. Quando os espíritos vieram se despedindo dele, ele foi beijar o chão e o sapo ficou imóvel ao seu lado. Ele, por 8 meses, havia psicografado Paulo Estevam. E aí, o que vai acontecer é que ele nunca mais viu esse sapo. Ele falou: eu não sei porquê, mas você esteve comigo em toda esta empreitada, que Deus lhe ampare. É isso que nós temos que ter. Todo o respeito pelos os reinos inferiores da vida. Então, nós vamos finalizar esta grande possibilidade que André Luiz nos traz de acordamento, de vislumbrarmos um mundo mais concorde, mais afável, amistoso e amigo. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam se fazer na vida de cada um de nós. E agradecidos, confiantes, finalizamos a prece e reunião desta hora, dando graças a Deus. E que assim seja.